O fim de uma era. Supernatural chega ao fim depois de 15 anos no ar de muito sucesso e assim encerra a última das minhas séries preferidas que ainda estava no ar. E eu não sei pra vocês, mas pra mim ainda não caiu a ficha de que a gente não vai ter mais novos episódios de Supernatural. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu vim aqui comentar um pouquinho sobre o final da série Supernatural, que chegou ao fim na semana passada e já começo esse vídeo avisando que vai ter spoiler. A gente viu aí, né, nesses dois últimos episódios que o episódio 19 ele serviu para encerrar a história da 15ª temporada, da história do Chuck, né, de Deus, de todas essas coisas que estavam rolando nessa temporada, e o 20º episódio serviu como um final geral, um final pra série, pra encerrar a história dos Winchester, que é exatamente como a gente tinha ouvido falar por aí, não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi falar por aí que seria exatamente assim, e foi o que aconteceu. Só que mesmo assim, quando acabou o 19º episódio, eu fiquei, mano, foi um final tão bom, sabe? A história se encerrou, o Jack se tornou um novo Deus, eles deixaram lá o Chuck como humano, sabe? Deu tudo certo, tava tudo bonito, eles estavam felizes, estavam em paz, estavam livres, né, do controle do Chuck. Era um negócio que dava pra ter acabado ali, de tão bom que foi esse 19º episódio. Só que ainda assim é uma coisa que ficaria em aberto, né, o final dos Winchester, porque eles continuariam caçando, a vida deles continuaria, e a gente sempre ia ter aquele sentimento de, será que um dia vai voltar? Será que vai ter um revival depois, daqui a uns anos, com os irmãos Winchester voltando e caçando de novo, um filme, alguma coisa? A gente sempre ia se perguntar e a ficar com esse sentimento de incompleto. Então, por mais que eu não fazia ideia do que eu podia esperar para o 20º episódio, que seria o último, ainda assim eu fiquei feliz que ele aconteceu para encerrar toda a história. E acabou sendo bom dessa forma, porque aí libera o Jensen e o Jared para fazer novos projetos, mano. Eles estão em Supernatural há 15 anos, então eles querem novos desafios na carreira, eles merecem esses novos desafios, e os personagens, Sam e Dean, merecem o descanso finalmente, depois de toda a caçada, depois de salvar o mundo mais de uma vez. Então eles mereciam esse descanso que eles tiveram agora no final da série. E esse final, pra mim, cara, ele foi muito bom porque ele foi muito honesto, ele foi muito coerente, foi muito respeitoso, tanto com os personagens, com a história, quanto com os fãs. É difícil uma série ter chegado tão longe como Supernatural chegou e conseguir fechar bem. Tem muita série por aí que na 6ª, 7ª temporada já se perde total e não consegue encerrar a história sem amarrar todas as pontas. Supernatural conseguiu e isso me deixou muito feliz e satisfeito. Pelo menos pra mim, eu gostei tanto que eu acho que eu não mudaria nada nesse final. Agora, é claro que isso é uma questão de gosto, né? Eu vi algumas pessoas comentando por aí que foi um final fraco, que foi um final incompleto. Gente, tudo bem, é questão de gosto, né? Vocês podem ter a opinião de vocês, tem que ter a opinião de vocês, inclusive, né? Não pode ter todo mundo a mesma opinião, mas a gente tem que parar de esperar que todo final de história, todo final de série, por exemplo, tem que ser como o final de Vingadores Ultimato. Uma puta de uma guerra, aí todo mundo, e sangue, batalha e sacrifício pra todo lado. Não, sabe? Tem que ter uma boa história, tenha ela muita ação ou não. E Supernatural pra mim teve. Conseguiu encerrar a história de Deus com uma saída que ninguém esperava. Duvido que alguém pensava que iam tirar o poder de Deus. Tava todo mundo achando que eles iam enfraquecer pra poder matar, pra eles ficarem sem Deus, porque era a história que eles estavam nos vendendo nessa 15ª temporada. Quando chegou o 19º episódio, eles deram uma reviravolta ali. E o Jack começou a levar algumas coisas de uma forma diferente, né? Melhorou o céu, mudou algumas coisas no mundo, etc. Então foi um final ali que ninguém esperava. E os irmãos Winchester acabaram morrendo no final, porque só assim que a história ia acabar. Se eles continuassem vivos, como foi no final do 19º episódio, por exemplo, ia ser o que eu falei. A gente sempre ia se perguntar, e agora? Como é que tá a vida deles? Mas não, a história se encerrou, sabe? Deu um fim honesto. Já vou falar um pouco mais sobre esse fim, mas, sabe, foi muito fechadinho. Então teve uma história boa a ser contada, e foi contada de uma forma muito bacana. Só porque não teve ação e sangue e um monte de coisa e sacrifício, significa que foi um final ruim? Não, pelo menos não pra mim. Inclusive, eu ouso dizer, com um leve risco aqui de estar exagerando demais, mas que o final da 15ª temporada foi tão bom quanto o final da 5ª temporada, que eu acho que todo mundo pode concordar, acho que é unânime, que foi um final perfeito, que assim que as primeiras temporadas ali não tem defeito, teve um início, meio e fim muito bom. E que era pra ser o final original da série que a gente viu lá no vídeo de curiosidades que eu postei na semana passada, se você não assistiu, tá aqui. Mas a série continuou, chegou até a 15ª e pra mim terminou tão bom quanto a 5ª temporada, dadas as devidas proporções. Mas a gente sempre soube, por exemplo, que o Dean é um soldado. Ele sempre foi um soldado, sempre foi um cara que tá lá na frente da batalha, sabe, seguindo ordens. Ele sempre foi assim, ele sempre foi vendido dessa forma pra gente desde o primeiro episódio. Por mais que ele tenha oscilado ao longo das temporadas, mas esse é o Dean. E qual que é a maior honra
para um soldado? Morrer em combate, morrer em guerra, morrer lutando por aquilo que ele acredita. E foi exatamente a morte que o Jim teve. Ele já tinha salvado o mundo, fez todas as coisas que fez, colocou o Jack como novo deus, derrotou o Chuck e continuou caçando com o Sam até que ele morreu numa caçada lá no ninho de vampiros. Ele até seu último suspiro continuou caçando coisas e salvando pessoas, que é aquilo que ele sempre fez. Ok, o Jim merecia um final feliz, uma família e tudo mais, merecia, mas mano, ele já teve, sabe? Lá na quinta temporada ele era apaixonado pela Lisa, ele gostava muito do Ben, que até hoje a gente não sabe se é filho ou não, mas a gente deduz que sim. Então, sabe, ele tava naquela pegada, ele queria viver aquela vida. E aí ele teve a chance disso na quinta temporada, no final da quinta e começo da sexta. Ele ficou, se não me engano, 1 ano com a Lisa, com o Ben vivendo lá, mas depois que ele descobriu que o Sam voltou, sem alma, né, mas que ele voltou lá do inferno, ele voltou pra caçada. Só que agora, na 15ª temporada, é diferente. Ele não tá apaixonado por ninguém, ele não tá sentindo falta de ninguém. Vocês lembram do último episódio? Antes deles saírem pra última caçada, que o Jim tava mó feliz, né, sorrindo pra todo lado, arrumando a cama, mas arrumou do jeito dele, né? Só que ele tava muito feliz do jeito que ele tava. E ele morreu feliz, ele morreu em paz. Ele teve o final que foi coerente pra história do Jim que a gente conhecia até aqui. Beleza que pode ser que tenha ficado meio estranho esse último episódio, porque o que deu a entender, o que pareceu ali, pelo menos no primeiro momento que eu assisti? Que eles derrotaram o Chuck, colocaram todo o poder pro Jack, e aí ficaram felizes, voltaram pro bunker, e na primeira caçada o Jim morreu. E aí a gente tem alguns ângulos pra olhar, né, sobre esse acontecimento. O primeiro ângulo é, talvez o Jim não fosse um caçador tão bom assim. Ele só sobreviveu todo esse tempo porque Deus não queria que ele morresse, porque o Chuck não queria que ele morresse, pra contar a história dele com o Sam e tudo mais. Depois que o Chuck já não estava mais no controle, ele acabou morrendo. Então talvez ele não fosse um caçador tão bom assim. Eu acho que não é o ângulo certo pra gente olhar, porque ele é sim um bom caçador, a gente sabe disso, e ele morreu várias vezes. Então não é como se o Chuck estivesse impedindo que ele morresse. Ele morreu várias vezes, só que ele ressuscitou. Então às vezes que ele não morreu, significa que ele era muito bom no que ele estava fazendo. Foi uma fatalidade ali o que aconteceu nesse último episódio. Outra forma que a gente pode olhar é que o Jim, ele tinha como missão principal de vida aqui na Terra derrotar o Chuck, né, e tirar todo esse controle que ele tinha sobre o universo e tal, que ele estava meio que se perdendo com todo o poder que ele tinha, para poder passar pro Jack e encerrar essa história. Essa era a missão do Jim. Uma vez que a sua missão foi cumprida, ele não tinha mais o que fazer aqui na Terra, e por isso que ele acabou morrendo um pouco depois para poder ir pro céu. É claro que isso envolve toda uma visão de espiritualidade, tem todo um negócio um pouco mais por trás, mas é uma forma de pensar também. Mas se a gente conseguir olhar para um ângulo mais lógico, que eu acho que é o mais provável aqui, é que aconteceram outras caçadas. Depois que eles derrotaram o Chuck, eles fizeram várias outras caçadas, até que eles chegaram nessa do vampiro, em que o Jim morreu. Só que pra série só foi interessante mostrar a última. Não tinha por que mostrar essas do meio do caminho. Até porque eu não sei pra vocês, mas quando o Jack se tornou o novo deus, eu pensei que ele eliminaria todo o mal da Terra, todos os demônios, mandaria de volta pro inferno, as criaturas diferentes, aí, vampiros, lobisomens, etc., mandaria pro purgatório, cada um no seu lugar. Eu achei que ele faria isso. Então talvez isso também passasse pela cabeça do Sam e do Jim no momento que aconteceu. Ou seja, quando eles receberam esse alerta, né, quando eles perceberam ali que eles tinham que caçar os vampiros, eles tinham que pelo menos falar, ué, né, a gente vai ter que voltar a caçar, vamos aí, tá preparado pra nova caçada, vamos... Sabe, tinha que ter um negócio que acentuasse que era a primeira caçada depois da ida do Chuck. Mas não, pareceu uma caçada natural pra eles. O que significa, pelo menos na minha visão, de que eles já estavam caçando há algum tempo até que isso aconteceu. Então teve um intervalo de tempo ali, teve outras caçadas antes, mas a série decidiu pular. Já o Sam Winchester, que sobreviveu e teve toda uma família, também foi um final muito honesto com o personagem. Porque assim como o Jim, desde o primeiro episódio a gente sabe que o Sam sempre quis viver uma vida normal, sempre quis ter uma família, uma esposa, filhos, viver uma vida, né, fora das caçadas, longe de tudo isso. Por mais que ao longo das temporadas ele tenha falado algumas vezes que mudou de ideia, que não é mais isso que ele quer, que ele estava feliz do jeito que estava, e eu não duvido, ele estava realmente feliz. Mas eu acho que ele sempre estaria incompleto se não vivesse uma vida como ele sempre sonhou em viver. Então foi muito honesto com o personagem, sabe? Ele ter uma esposa, ter um filho, que inclusive ele colocou o nome em homenagem ao Jim. Pelo menos eu acho que ele colocou, tava no macacãozinho ali escrito Jim, então acho que é o nome do filho dele. Então ele teve um filho, sabe? Ele viveu toda uma vida, viveu até a velhice, até que ele acabou morrendo e encontrando com o Jim no céu, que, diga-se de passagem, ficou muito melhor depois que o Chuck melhorou. Porque pra mim, sempre ficou com uma pulga atrás da orelha, tipo, o céu é o paraíso e tal, etc, ok. Mas parecia mais um prédio comercial
onde cada um tinha sua salinha e quando morria pro céu você ficava lá vivendo nas suas memórias por toda a eternidade. Sabe, não era isso que eu queria, né? Não era isso que eu pensava sobre o céu. Eu sempre pensei justamente da forma que ficou, né? Depois que o Jack melhorou. Quebrou todas as paredes, é realmente um paraíso, um lugar tranquilo e calmo, onde você se reencontra com as pessoas que você amava e que foram pro céu, né, no caso, mas você pode se reencontrar com essas pessoas lá em um momento de paz, sabe? Tem as coisas das suas memórias ali, mas você está revivendo tudo aquilo de verdade. Você realmente se reencontrou com essas pessoas, o que eu acho que é um final muito mais digno e muito mais bonito. E por mais que eu tenha ficado satisfeito com esse final, não significa que eu não fiquei triste, não fiquei acabado com algumas coisas que aconteceram, como, por exemplo, os momentos pós-morte do Jim. Mano, a morte do Jim em si não acabou comigo, porque eu esperava que alguém fosse morrer. E quando aconteceu, na hora que eu vi o ferro ali, eu já não sei se com vocês foi assim também, mas na hora que eu vi o ferro ali, eu falei, mano, vai dar bosta, tenho certeza, e não deu outra. Então, aconteceu lá a morte do Jim, e eu vi que ele estava feliz e em paz com a partida dele. Eu sempre ficou triste, obviamente, mas aqueles momentos foram lindos pra mim, foram muito lindos mesmo. Agora, o que acabou comigo de tristeza foi os momentos que vieram depois, que o Sam teve que cremar o corpo do Jim, o Sam no bunker sozinho, sentado lá na mesa, vendo as assinaturas deles ali, indo no quarto do Jim, vendo o quarto vazio, do jeito que ele deixou ali antes dele saírem pra sua última caçada. Aí ele atendeu o telefone do Jim depois pra poder ir caçar, e na hora que ele tava saindo do bunker, olhou lá pro bunker tudo vazio de novo e tal. Então deu pra sentir essa solidão, essa falta que o Sam tava sentindo do Jim, sabe? E isso sim me deu um aperto muito grande no coração. Só o que eu queria era entrar em Supernatural e dar um puta de um abraço no Sam, falar que ia ficar tudo bem e que o Jim estaria sempre com ele, mano. Mas talvez tenha algumas pessoas que não tenham gostado desse final porque queria que o Jim e o Sam no céu se encontrassem com o John, com a Mary, com o Bob, todo mundo junto, reunido, a Ellen, a Joe e tal. Só que, mano, eu não sei se é isso que eu queria não, porque a gente já teve um momento desse, pelo menos com o John e com a Mary, lá no episódio 300 que passou na temporada passada. Eles se reunindo, um jantar e rindo, sabe? Aquele momento já foi lindo, foi único, foi especial. Ter isso de novo ficaria repetitivo, não seria tão especial assim. Supernatural começou com o Sam e com o Jim, só com os dois. Então terminar com os dois encerra um ciclo de uma forma perfeita. E por mais que todo esse final tenha mexido muito comigo, eu me surpreendi porque eu não chorei. Eu achei que eu ia me debulhar em lágrimas, mas não aconteceu. Eu acho que eu fiquei muito mais afetado pelo vazio que ficaria após o fim de Supernatural, sabe? Eu não tava querendo acreditar que aquilo estava acontecendo. Provavelmente, se não fosse tomar spoilers, se eu não tivesse esse risco, ou se eu não ligasse pra spoilers, eu ainda não teria assistido esse final pra saber que ainda tem algum episódio ali que eu não tinha assistido. Que é alguma coisa que muita gente faz, eu não consigo justamente porque eu não gosto de tomar spoiler. Mas eu fui assistindo e cada minuto eu fui tentando aproveitar ao máximo porque eu sabia que seria o último episódio e isso que me deixou muito triste, sabe? Não o episódio em si. Pra não falar que eu não quase chorei, pelo menos, no final, olha só vocês, no final, quando acabou, né, acabou tudo certinho, eles estavam lá olhando pro paraíso, tudo abraçado, bonitinho, e aí os atores, o Jensen e o Jared, no final do episódio, olharam pra câmera e começaram a agradecer os fãs por acompanhar o Supernatural. Foi uns 10, 15 segundos ali que eles falaram pra câmera, aquilo assim, mano, meu olho encheu de lágrimas, tipo, a história inteira foi mais emocionante, eu fiquei ok, e aí nos últimos 15 segundos ali que eles estavam falando com as câmeras sorrindo, eu acabei quase chorando, porque mexeu comigo. Sabe quando fecha o último prego do caixão? Foi basicamente isso, foi, mano, realmente acabou, é o fim de Supernatural, e aquilo deu uma mexida comigo sim. Agora, sei lá, analisando bem, talvez eu mudasse uma coisinha no final. Porque quando o Jack ficou com todo o poder do Chuck, e aí se tornou um novo deus, o que eu gostaria que acontecesse? Que ele ressuscitasse o Cass, porque ele tinha poder pra isso, tanto que ele ressuscitou, né? Porque o Bob falou que o Cass ajudou a reconstruir o céu. Mas eu gostaria que ele tivesse ressuscitado o Cass e passado o poder pro Cass ser o novo deus. Eu acho que ele merecia muito mais. Por toda a experiência que ele teve, né? Por toda a experiência que ele tem de milhares de anos que ele sempre existiu, sempre foi um anjo. Mas desde a 4ª temporada até aqui ele aprendeu muita coisa, passou por muita coisa, se tornou humano, então ele entende a humanidade. Então, assim, tinha muita coisa que fazia o Cass, pra mim, merecer mais ser o novo deus. Inclusive, esse é um final que eu achei que ia acontecer. Mas não aconteceu. Eu não sei porque, de repente, o Cass ele seja muito parcial com o Jimmy e com o Sam. Então, ele não conseguiria ser justo, sabe? Quando fosse alguma coisa em relação a eles dois. Talvez isso influencie um pouco. Não sei dizer. Não sei se daria pra fazer isso também. Não sei se ele seria poderoso o suficiente pra aguentar todo esse poder. Porque a gente sabe que a criatura mais forte que existe no universo depois de Deus era o Jack.
por ser um Nephilim, filho de arcanjo. Então, não sei, né? Não sei se daria pra fazer essa mudança, mas se tivesse acontecido eu ia ficar bem feliz. E o final do Chuck também, né, de toda essa história lá do 19º episódio, eu também gostei bastante. Como eu disse, me surpreendeu o fato deles terem tirado o poder do Chuck e tornado ele humano, para que ele vivesse uma vida ali, morresse e pudesse entender a humanidade que ele tanto criticava, que tanto, né, tanto fez, tanto estragou a vida de tanta gente e sumiu com tantos universos que ele tinha criado. Então agora ele vai entender o que é a humanidade e passar o poder pro Jack também. Era uma coisa que eu não estava esperando que fosse acontecer. E a cena em si de como isso foi acontecendo, dele batendo muito no Jim e no Sam, também foi uma coisa que, por mais que seja difícil de olhar eles apanhando, por mais que eles tenham usado uns takes repetidos ali que a gente percebeu, eles acham que não a gente percebeu, mas ainda assim, o ato, da forma que aconteceu, me emocionou muito, porque pra mim remeteu, entre vários outros momentos, ao final da 5ª temporada, vejam só vocês. Então tinha sim uma semelhança. Lembra quando o Sam, não o Sam, né, o Lucifer tava dentro do corpo do Sam, ele arregaçou o Jim. Lembram dessa cena? E pra mim aquela cena, por mais chocante que seja, foi muito emocionante, porque o Jim, mesmo apanhando, mesmo quase morrendo, ele falando ali pro Sam que não ia abandonar o Sam, que ia continuar do lado dele, sabe? E aquilo me emocionou muito. E agora, no final da 15ª temporada, no final da série, né, no 19º episódio, foi parecido, só que dessa vez estava um do lado do outro. Os dois apanhando junto, levantando juntos, levantando abraçados, sabe? Um suportando o outro ali. Cara, isso pra mim foi lindo, lindo, lindo da forma que aconteceu. E acabou fazendo parte de todo o plano que eles estavam fazendo. Começaram a dar muita risada também, o que acabou sendo engraçado. Então, bom, talvez não. Talvez eu não mudasse nada. Nem o negócio do Cass ser o novo Deus, talvez eu não mudasse isso não. Foi perfeito do jeito que foi. Claro que eu queria saber o que aconteceu com aquele molequinho que era o anticristo, que transformou o Cass num boneco de, né, boneco de brinquedo ali. Queria. Eu queria saber se o Ben é realmente filho do Jim. Queria também. Mas são coisas que mesmo sem resposta, não estragaram, não deixaram o final da série ruim. Porque não era tão importante assim. São só curiosidades que a gente criou, mas que a série não tem a obrigação de responder. Agora, pra encerrar esse vídeo, eu queria falar um negócio que vocês lembram que um dos primeiros episódios dessa temporada, se eu não me engano, era pra ser o episódio piloto de um spin-off que teria com a Jodie e com as meninas, que seria The Wayward Sisters, se eu não me engano, né, o nome da série. Só que aí a série acabou sendo cancelada. E eu lembro que na época eu fiquei muito triste, porque eu falei, mano, eu queria, sabe, eu queria um spin-off do Supernatural, por mais que não tivesse os personagens, mas sempre existiria a possibilidade deles voltarem, eu continuaria vivendo e respirando o universo de Supernatural, o que pra mim seria muito legal. Mas agora que o final da série chegou, eu entendo, porque o Jim morreu, cara, e o Sam tava caçando sozinho por um tempo. Então se fosse ter um crossover, provavelmente seria só com o Sam, e aí seria muito deprimente, sabe, ver o Sam sozinho, sem o Jim, todo mundo perguntando do Jim toda hora, e provavelmente ele ficaria triste, sabe? Então talvez não fosse muito bom, realmente foi uma decisão sábia eles terem cancelado esse spin-off. E com a morte dos dois personagens em Supernatural também encerra todas as possibilidades deles voltarem e, como eu disse, liberando eles de vez desse vínculo e encerrando a série de uma forma ótima, sem precisar de uma sequência depois, um filme ou qualquer coisa do tipo. Agora, pensem comigo, eu tive uma ideia que, nossa, eu amaria se acontecesse de um outro spin-off de Supernatural, só que seria um spin-off prequel. O que é um prequel? É quando tem um spin-off com uma nova história que se passa antes da história original, né, falando cronologicamente. E como que seria esse spin-off? Mano, da história do John Winchester e do Jim logo depois da morte da Mary. Do John aprendendo todas as coisas que ele foi aprendendo, que tem no diário dele, que existe pra vender, inclusive que eu tenho, que conta toda essa história até o momento em que ele encontra pistas do Azazel e vai atrás dele e some. Mostraria também o Jim, que tinha 4 anos na época, crescendo e cuidando do Sam, sabe? E eles começando a caçar ainda quando crianças, o Jim defendendo o Sam, depois o Sam começando a entender as coisas, ele com 9 anos recebendo a primeira arma do pai dele, sabe? Que já foi coisa citada em Supernatural, e aí depois ele mais adolescente, se rebelando e querendo viver uma vida normal, e aí terminaria esse spin-off no último episódio, nas últimas cenas ali, com o John indo atrás do Azazel, né, encontrou novas pistas e vai atrás, e aí o Jim fica sozinho por uns dias, e aí o John não volta, não dá notícias, e aí ele vai e olha no diário, e aí de repente ele dá uma olhada assim para um quadro, e aí tem o Jim e o Sam, os dois juntos ali, adolescentes, e aí ele dá aquela respirada funda, sente saudades do Sam, porque faz tempo que eles não se veem, e aí ele decide ir lá pedir ajuda pro Sam pra procurar o pai deles, e ele entra no Impala e vai em direção à casa do Sam e a série acaba. Mano, seria perfeito, porque aí daria justamente no ponto em que Supernatural começa. Por motivos óbvios, teriam que ser outros atores, então a gente não teria o carisma do Jensen, do Jared, né, infelizmente, mas ainda assim, mano, eu não sei vocês, eu amaria se tivesse uma história dessa. Não precisa ser agora, não.
A gente precisa esperar o corpo do Supernatural esfriar, né? Mas de repente daqui uns 5 anos, 10 anos, mano, eu amaria que isso acontecesse. Talvez não tanto, uns 2, 3 aninhos ali, de repente já dá pra fazer. Então assim, vou ficar sonhando com esse spin-off, mas não existe nada oficial de que isso vá acontecer. Por enquanto, eu fico aqui sentindo falta do Supernatural e encerro esse vídeo agradecendo a todos vocês que acompanharam todos esses vídeos que eu fui fazendo no Supernatural toda segunda-feira aqui, agradecendo ao Eric Kripke que criou essa série, a CW que produziu, a Warner que transmitiu aqui no Brasil, ao SBT por me apresentar essa série e principalmente a todo o elenco, ao Jared, ao Jensen, que deram vida à história de Supernatural, que é uma das séries que eu mais amo e vou continuar amando. E foi uma honra acompanhar toda essa história de sucesso que teve sim seus altos e baixos, mas que durou aí 15 incríveis anos e vou sentir sim muita falta. E obrigado Jim e Sam por tantas vezes que vocês nos salvaram, que salvaram o mundo e agora sim vocês podem descansar.